Vamos lá. Gatilho mental do porquê. Esse gatilho é muito importante. Gatilho mental do porquê. Aqui nós vamos... eu vou ler para não dar um spoiler aqui. A princípio, ficou claro que tomamos decisões baseadas na emoção e que o nosso cérebro procura uma forma de justificar esse ato. Lembra? Lá na primeira aula, na aula da introdução, a gente fala isso. A necessidade que o nosso cérebro é movido pelas emoções. Necessidade não. O nosso cérebro é movido pelas emoções. Assim está a necessidade de gatilho, do gatilho porquê. Vejam, meu Deus do céu, eu tenho um link aqui que eu coloquei do livro. Calma aí que eu fiz besteira. Pronto. Assim está a necessidade do gatilho. Veja um exemplo que retirei do livro As Armas da Persuasão, de Robert B. Cialdini. Se você quiser comprar o livro, é só você clicar aqui no link, tá? Que tem uma indicação lá para você comprar mais barato. Um exemplo que ele vai utilizar aqui, eu vou explicar para você, tá? Vamos lá, quando ele fala o livro, ele diz assim que tinha algumas pessoas na fila da Xerox, né, para poder tirar algumas cópias. E aí chegou um rapaz que fez 2 perguntas para as pessoas, né? Ele perguntou da primeira forma: posso passar na sua frente? Tenho 5 folhas de Xerox. E 60% das pessoas falaram não, né? E aí depois, na segunda vez, as pessoas permitiram mais, né? Permitiram ele na segunda vez, quando ele disse assim, ó: tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque eu estou com pressa? Quando ele falou isso, as pessoas deixaram ele passar, muito mais pessoas deixaram ele passar na frente. Por quê? Porque ele deu um porquê. O nosso cérebro tem, em alguns segundos, a necessidade de ouvir o porquê. Então o primeiro chegou lá na fila e perguntou: olha, posso passar na sua frente? Estou com 5 folhas de Xerox. Algumas pessoas falaram não, algumas sim. Mas o maior número de pessoas falando sim foi quando ele chegou: tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque eu estou com pressa. Ele deu um porquê. Então o nosso cérebro tem a necessidade de entender o porquê, tá? Ele quer ouvir o porquê. Isso é normal. Se quiser vender alguma coisa para alguém, você tem que dar o porquê para essa pessoa. Não pode chegar querendo vender. Ó, você precisa desse produto aqui porque você precisa morar nesse imóvel aqui que eu te apresentei. Porque então, quando você apresenta o porquê, fica muito mais claro e não parece ser venda. Não parece que você está querendo vender. Né? Aquela impressão de o cara quer me enrolar, quer me vender, quer me empurrar alguma coisa. Né? Vamos continuar aqui. Ó. Nesse sentido, fica fácil perceber a necessidade que o cérebro tem de ouvir, saber e entender o motivo de algo acontecer, certo? Como usar esse gatilho para vender imóveis? Quando utilizar de qualquer outro gatilho que falamos aqui, use esse complemento. Utilizando principalmente com o gatilho de escassez, dessa forma não vai perceber uma jogada de venda. Ou seja, se você usar esse gatilho aqui, né, que é o gatilho do porquê, com a escassez, realmente não vai parecer uma jogada de venda, tá? E como vimos, a probabilidade de acerto passa a ser maior. Então, quando você começa a utilizar esse gatilho, passa a ser maior. Então, por exemplo, como é que eu posso... Aqui eu não coloquei o exemplo de como utilizar, mas como é que eu posso utilizar esse gatilho aí, por exemplo, numa técnica de venda, né? Você trazendo um porquê para o teu cliente. Eu costumo muito colocar no formulário, como eu já ensinei para vocês, um formulário que converte, e eu falo muito isso na aula lá de criação de Facebook Ads. Quando eu estou criando formulário, eu falo: você precisa mostrar o porquê o teu cliente tem que se cadastrar. Se você voltar lá na aula, você vai ver, ou você vai lembrar agora que eu falo muito, e você tem que falar o porquê. O teu cliente viu o teu anúncio, o anúncio não é para vender. O vídeo do anúncio não é para vender. O vídeo do anúncio é para o cara ir para um outro lugar, ou para um site, ou para um formulário. E lá nesse site ou nesse formulário, ele tem que encontrar a quebra de objeções.
E ali a primeira coisa que eu falei para você não foi escassez, não foi nada, eu falei do porquê. Você tem que falar o porquê ele tem que se cadastrar, porque quando ele entra aqui, ali ele tem que saber o porquê. Eu já começo os meus formulários da seguinte forma: 3 motivos para você vir para esse incrível residencial. E aí eu dou os 3 melhores motivos. Por quê? É a região que mais vai valorizar nos próximos 7 anos. Se eu estiver anunciando Porto Maravilha, não anuncie mentiras, tá? Segundo, parcelas menores que o aluguel. Terceiro, sei lá, se for Minha Casa Minha Vida, você coloca descontos de até 47 mil, se for da tua região assim. Descontos do governo de até 47 mil, aí vai, você tem que saber a qualidade do teu produto. Mas o interessante é você saber que você precisa dar o porquê para o teu cliente. O teu cliente está vendo o teu imóvel, está vendo outro imóvel do lado da rua. Por que ele tem que fechar o teu? Tu tem que deixar muito claro para ele isso. E como é que você vai saber passar esse porquê para ele? A escassez é algo muito importante na hora de botar junto com o porquê. E o gatilho e você saber a escassez, né? E você saber a necessidade dele. Então, por exemplo, você sabe que a necessidade do teu cliente é ter um lazer a mais para os filhos, e o produto da frente tem algo a menos no lazer, né? E você consegue mostrar para ele que você não tem quase nada de unidade. Então você chega para ele e fala: olha, e é muito importante você entender que aqui, né, os teus filhos vão ter um lazer maior, né? Vai ter um lazer maior, mais paz, tranquilidade, porque é muito ruim hoje a gente colocar os nossos filhos para estudar em outros lugares, que já é ruim, né? Não tem jeito, vai ter que estudar fora de casa. Mas poxa, fazer uma natação que aqui no condomínio proporciona, fazer um curso de balé, né? Fazer um curso de luta, que hoje normalmente os condomínios estão colocando, é muito interessante para o teu filho ficar aqui, né? Só que assim, aqui eu só tenho mais 2 unidades. E sol da manhã eu só tenho uma. Então eu acho interessante você pensar bem, tá? Porque se você quiser eu já reservo a unidade agora. Mas fica a teu critério. Se você quiser pensar, tudo bem. Então aqui você está passando para o cliente. Eu estou falando de bem rápido aqui, uma ideia rápida que vem na minha cabeça, mas você está mostrando o porquê que ele tem que fechar o teu imóvel, não do outro lado da rua. Às vezes do outro lado da rua tem mais unidade, né? Sei lá. Mas é isso. O interessante é você sempre mostrar o porquê para o teu cliente, né? No texto de venda você tem que mostrar o porquê, né? Então você bota ali o porquê junto com a escassez, usando aí as necessidades do teu cliente, tá bom? É assim que você vai usar esse gatilho aqui, nos teus formulários, nos teus textos de venda, nos teus atendimentos do WhatsApp e atendimentos presenciais. Precisa ter. O porquê é essencial para fechamento de qualquer venda, para não parecer venda. O cara está fazendo isso porque ele está pensando nas minhas necessidades. É o que o teu cliente vai imaginar: poxa, realmente ele está falando a verdade, eu preciso disso, é isso que eu preciso, né? Você está botando urgência, né? Vou até botar um gatilho a mais que você está botando urgência, prova social, prova social é prova social também, porque as pessoas compraram, só tem essa unidade, escassez, que está acabando, né? E você está dando o porquê, né? Por que eu tenho que fazer isso? Então é muito importante, tá bom? Deixa o teu like, se inscreve no canal. Se você é do meu curso, comenta aqui. Me diz se as aulas estão boas, estão ruins. Eu preciso saber se eu estou dando um curso bom, tá bom? Até mais e até a próxima.